Olá, meus irmãos, passando para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Leandro Travesani e hoje nós iremos abordar a lição de número 10, referente a 6 de março de 2022, com o tema As profecias despertam e trazem esperança. As profecias despertam e trazem esperança. Esse é o tema que nós iremos abordar nessa lição de número 10, no nome de Jesus. O nosso textuário está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nossa verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Nossa leitura bíblica em classe está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, dos versículos 4 ao 10, logo após o livro do profeta Joel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, e Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Essa é a nossa leitura bíblica em classe que nós iremos abordar para esta lição, em nome de Jesus. A nossa introdução nos diz: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância dos seus autores. Então, os livros proféticos do Antigo Testamento são divididos em duas categorias: profetas maiores e profetas menores. Isso não significa dizer que a classificação dos profetas menores se indica que eles são menos significantes do que os profetas maiores. Não. Nós vamos ver que são classificados assim pelo tamanho do seu livro e não pela sua importância, né? Então nós iremos abordar esse tema, né, nos próximos pontos aqui, no nome de Jesus. Então os profetas maiores são Jeremias, Isaías, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12 que vão de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. Nós vamos ver que no Novo Testamento apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético, né? Então nós vamos ver que a mensagem desses livros desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, duas classes: profetas maiores e profetas menores. No Novo Testamento nós temos apenas um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Nós então vamos assim, seguindo para o primeiro ponto da nossa lição, com o tema os profetas maiores. Primeiro subponto: os profetas e a profecia. Então, os profetas e a profecia. A palavra grega para profeta significa proclamar e intérprete da revelação divina. A palavra grega para profeta no Antigo Testamento, ele significa aquele que é proclamador e aquele que é o intérprete da revelação divina. Então, proclamador no grego, para profeta, é proclamador, ou aquele que é o intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada, ela tem como seu significado aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Então, no hebraico, profeta significa aquele que declara uma mensagem em nome de Deus, né? Então, esse é aí a designação para profeta. Então, já para a profecia, o dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer como referência ao passado, quer do presente ou do futuro. Então, profecia
uma descrição antecipada da vontade de Deus. Então, é algo que é antecipado, seja algo que é uma profecia, algo que seja uma descrição daquilo que aconteceu no passado, do que está acontecendo no presente ou do que pode acontecer no futuro. Nós temos aqui os livros que nós mencionamos na leitura bíblica em classe. Jeremias, em suas profecias, né, a descrição daquilo que ia acontecer com o povo de Israel. Joel está profetizando algo que está acontecendo no seu tempo. E Apocalipse, João descreve algo que iria acontecer no futuro. Então, esses três livros aqui remetem o significado da profecia, que é uma descrição com referência no passado, no presente ou no futuro. Então, seguimos assim, segundo subponto, os profetas Isaías e Jeremias. Então, Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Quando nós falamos em reino de Judá, nós temos que entender que nesse período, Israel já está dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do norte com as 10 tribos, capital Samaria. Reino do sul Jerusalém, capital Judá. Nós temos que entender que nesse momento Israel está dividido em duas nações, ou em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Olha só, ele predisse ainda o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Olha só, então, tanto Jeremias quanto Isaías profetizam no reino de Judá. E Isaías, nós vamos ver que Isaías é considerado o profeta messiânico, pois é o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias e da sua atuação, seu ministério de libertação, que seria o ministério de Jesus. Nós vamos ver que Jeremias, igualmente, ele vaticinou, ele frisou a queda de Judá por causa do pecado, né? Anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Então vamos ver que as profecias de Jeremias e Isaías, elas vão ter o mesmo teor, vão ter a mesma finalidade, que é levar ao povo a entender que o juízo virá sobre eles por causa de seus pecados, né? Então vamos ver que Jeremias, ele profetiza a vinda de Cristo como um renovo de justiça, alguém que viria para fazer justiça pelo seu povo, né? Então assim nós vamos entender que ambos os profetas anunciam despertamento e esperança, porque todo profeta do Antigo Testamento, todo profeta, toda profecia, ela vem com o caráter de despertar, de mostrar ao povo o seu pecado, mas também de apontar para uma esperança divina, apontando para o amor e para a misericórdia de Deus. Nós vamos ver que os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam o juízo de Deus, mas ao mesmo tempo eles profetizavam também, eles traziam uma mensagem de alento, uma mensagem de paz, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de amor de Deus. Então assim, nós vamos ver, nós vimos o profeta Jeremias e o profeta Isaías. Nós vamos ver agora um terceiro subponto, subtópico dessa lição, desse primeiro ponto, que é os profetas Ezequiel e Daniel. Nós vamos ver que Daniel, ele vai para o cativeiro babilônico muito cedo. Alguns vão dizer que ele vai para o exílio, vai para o cativeiro babilônico com cerca de entre 13 a 17 anos de idade. E alguns vão dizer que Ezequiel, quando vai para o cativeiro, Ezequiel está entre seus 26 anos de idade. Então isso é aproximadamente, não temos assim uma certeza para trazer aqui nesse momento, mas são estimativas que nós podemos calcular e tomar por base para nosso estudo aqui nesse momento. Então Ezequiel e Daniel
profetizaram na Babilônia. Olha só, Jeremias e Isaías profetizaram ainda em Judá. Nós vamos ver agora que Ezequiel e Daniel, eles já profetizam já estando no cativeiro babilônico, né? Então, nós vamos entender que Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Olha só, eles já estavam Judá estava no exílio babilônico e tinha um coração obstinado, um coração duro. E aí Deus levanta esse profeta por nome de Ezequiel para profetizar para esse povo. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requeriria arrependimento. Então Ezequiel, nós vemos que a mensagem de Ezequiel é chamando o povo para se arrepender, que havia uma promessa de Deus, mas eles precisavam se arrepender, eles precisavam se humilhar para que a restauração de Deus acontecesse no meio do povo. Nós vamos seguindo aqui então. Ezequiel ele vai fazer um prenúncio sobre o Cristo, né? Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Nós vamos entender que Daniel, ele vai para ser... Tanto é que Daniel, posteriormente, ele se torna governador lá na Babilônia. Ele se torna um dos oficiais do rei da Babilônia. Então, nós vamos ver que Ezequiel, em contrapartida, Ezequiel vem da linha sacerdotal. Ezequiel é sacerdote por nascimento, por direito, por lei, por ordem natural. Mas Deus o chama, Deus o comissiona para ser profeta ali na Babilônia. E aí nós vamos entender que, então, tanto as profecias de Daniel quanto de Ezequiel traz um despertamento para o povo. E Daniel vai ter um discernimento de que o cativeiro duraria 70 anos. E Daniel ele vai trazer o povo a esse entendimento de que o cativeiro já tinha um tempo predeterminado por Deus para terminar, para acabar. E Daniel ele vai receber de Deus essas orientações, e ele vai clamar, ele passa a clamar a Deus por misericórdia, entendendo que o cativeiro iria durar esse período. Ele passa a clamar a Deus por misericórdia, né? Então, como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação e a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Então Deus mostrou para Daniel, né, a vinda do Cristo, o surgimento do anticristo, e também mostrou aí o julgamento final. E Daniel anunciou para o povo essas revelações que Deus lhe dera ali na Babilônia. Então essas profecias despertam a esperança de reconciliação com Deus. Como eu disse anteriormente, os profetas eles tinham uma palavra de juízo, uma palavra dura, pesada, para o povo se arrepender. Mas também eles, em contrapartida, tinham uma palavra de reconciliação com Deus, uma palavra de misericórdia de Deus para o povo de Deus. Então assim nós encerramos o primeiro ponto da nossa lição e vamos caminhando aqui para o segundo ponto da nossa lição, que é os profetas menores. Então, primeiro subtópico desse segundo tópico nos diz assim: os profetas do reino do norte. Como nós vimos anteriormente, estão divididos, Israel está dividido nesse momento entre reino do norte e reino do sul. Nós vamos ver agora os profetas do reino do norte. Então, dois profetas menores profetizaram para Israel, que são eles, Amós e Oséias. Então, Amós profetizou quando Israel vivia uma grande prosperidade. Olha só, o povo de Israel está vivendo uma grande prosperidade. E Deus levanta esse profeta por nome de Amós para trazer o povo de volta para Deus. Porque o povo, apesar de estar vivendo uma prosperidade
uma abastança, o povo se esqueceu de Deus. E o povo começa agora a praticar suas injustiças, e esquecendo do amor ao próximo. Então, contudo, Deus reprova as ações do povo. Então, o povo nesse momento estava subordinando, estava causando suborno, corrupção e injustiça. Então, o povo não estava pensando no próximo e nem em Deus, né? Então, Deus levanta Amós para trazer uma palavra de arrependimento para o povo, para que o povo se volte para Deus e volte a exercer o amor ao próximo. Então, Oséias condenou a infidelidade de Israel, né? Que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Então, em contrapartida, Oséias já vai denunciar a infidelidade do povo. O povo virando as costas para Deus e se envolvendo com a luxúria, se envolvendo com a idolatria, se envolvendo com outros deuses. Então, Oséias ele vem para denunciar essa infidelidade do povo, porque o povo nesse momento está se envolvendo com outros deuses e esquecendo o Deus de Israel, que outrora os tirara lá do Egito, com as mãos fortes sobre a liderança de Moisés. Então o povo nesse momento se esqueceu de tudo que Deus fizera por eles. E agora, ao invés de se voltar para Deus, eles estão se voltando para outros deuses. Então Oséias vem com essa mensagem e mostrando para o povo que eles estavam sendo infiéis para com o Senhor Deus, que outrora os tirara lá do Egito. Então, como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Então, pela consequência da sua infidelidade, o povo foi para o cativeiro assírio, né? Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Olha só, a misericórdia de Deus operando e agindo mais uma vez. Então nós vamos agora para o segundo subtópico do segundo tópico da nossa lição. Os profetas pré-exílio, né? Os profetas que profetizaram antes do exílio, né? Então os profetas de Judá pré-exílio são 4, que são Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Então são 4 profetas que profetizaram antes do exílio: Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Assim nós vamos entender que Joel pregou arrependimento, Miqueias denunciou a falsa espiritualidade, Abacuque reclamou da violência do litígio e da sentença distorcida, e Sofonias apontou os pecados dos príncipes e a destruição do grande dia do Senhor. Então nós vemos aqui essa mensagem que esses profetas trouxeram para o povo antes que eles tivessem ido para o exílio. Então, 4 profetas, vamos lá: Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Então, os profetas agora, o terceiro subtópico do segundo tópico, os profetas pós-exílios, os profetas que profetizaram após o exílio de Israel, do povo de Deus. Os profetas pós-exílio, né, de Judá são 3: Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Ageu persuadiu o povo a reconstruir o templo. Olha só, Ageu foi aquele profeta que trouxe aquela mensagem de reconstrução, que impulsionou o povo a se voltar para a sua terra e voltar a construir o lugar de adoração ao Senhor. Então, Zacarias animou o povo Zorobabel a concluírem o templo.
Então Zacarias foi aquele profeta que trouxe aquela palavra de ânimo para que o povo continuasse. Porque quando o povo começou aqui com Ageu, devido às dificuldades, os impedimentos, os inimigos que se levantaram, o povo deu aquela parada, deu aquela esfriada na obra. Então Deus levanta Zacarias para trazer aquele ânimo para o povo, com aquela palavra, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. E o povo recebe o ânimo de Deus e volta a reconstruir o templo do Senhor. Malaquias repreendeu o desleixo do sacerdote, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e as ofertas. Então, Malaquias foi aquele profeta que chamou os sacerdotes para o compromisso com Deus. Chamou também o povo para o compromisso em ofertar e dizimar na casa do tesouro, para a manutenção da obra de Deus. Então, o livro de Malaquias encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então, Malaquias é o último livro que encerra o Antigo Testamento. Nós vamos ver que logo após Malaquias já vem o livro de Mateus. Então, Malaquias foi o profeta pós-exílio. Então, foram 3 profetas que profetizaram depois do exílio, que foi Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós vamos aqui para o 4º subtópico do 2º tópico da nossa lição, que é os demais profetas. Os demais profetas foram Jonas, Naum e Obadias. Assim nós fechamos a categoria dos profetas menores, que são 12 profetas menores. Então vamos lá. Jonas foi enviado a pregar a Nínive. Jonas, nós sabemos a história desse profeta, né, considerado o profeta fujão, né, mas devemos entender a história dos profetas e a história de Nínive, né? Quão terrível era essa cidade, essa nação, cuja sua capital era, no tempo, a Assíria. Então, ele foi enviado para pregar em Nínive, na capital assíria, para quê? Para que o povo se arrependesse. E através da mensagem de Jonas, toda aquela nação se arrependeu e Deus perdoou os seus pecados. Porém, nós temos que entender que 150 anos depois, Naum vem e profetiza contra ela, e a destruição vem contra esta nação. Então, Jonas veio, anunciou, eles se arrependeram, Deus os perdoou. Logo após, eles voltaram a praticar as mesmas obras, ainda pior. E Deus envia o profeta Naum com uma mensagem, e logo após vem a destruição da nação de Nínive, por causa da sua insistência no seu pecado. Então depois vem Obadias, que denunciou a soberba dos edomitas. Os edomitas que eram descendentes de Esaú, né, e praticavam a violência contra Judá. Então Obadias vem denunciando a soberba dos edomitas, né? E aí Deus vem com juízo contra o povo de Edom. E aí nós vamos entender que o Senhor, ele vem com a mensagem contra Edom, e contrapartida uma mensagem de restauração sobre Judá. Amém? Então nós vamos seguir para o 3º e último tópico da nossa lição, com o tema, com o título, o livro de Apocalipse. Então, a autoria, propósito e destinatários. Primeiro subtópico do 3º tópico. Então, o dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Então,
no versículo de abertura, o livro atesta ser revelação de Jesus Cristo. Então, assegura que o propósito é mostrar as coisas que breve devem acontecer. Então, e a autoria, né, é o próprio apóstolo João que escreve. Então, João escreve, propósito é anunciar as coisas que breve iriam acontecer, e os destinatários, aqueles que iriam receber, foram, em especial, as 7 igrejas da Ásia Menor, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Então, o livro do Apocalipse encerra o cânon do Novo Testamento, né? E revela a vitória final do reino de Deus. Então, assim, nós vamos aí entender que o Apocalipse ele tem esses propósitos, né? A autoria, que é João, o apóstolo João, que escreve o livro, né? O propósito, mostrar para o povo, para a igreja de Cristo, as coisas que breve deviam acontecer, e tinha um público especial naquela época. E para nós, quanto à igreja, nos dias atuais, é uma mensagem profética, atual e verdadeira, né? Que os destinatários eram as 7 igrejas da Ásia Menor, incluindo todo o povo de Deus, nós que esperamos a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós vamos passar para o último tópico, do terceiro tópico, que é uma mensagem de esperança. Então, na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Cristo. Então, o livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança para nós, quanto igreja de Cristo, igreja do Senhor, que esperamos a breve volta do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Assim nós vamos caminhando para o encerramento dessa lição, né? Que Deus em Cristo esteja vos abençoando em nome de Jesus. Espero que os irmãos tenham entendido essa lição, e já te convido para, no domingo, procurar uma igreja Assembleia de Deus mais próxima de você e participar da escola bíblica dominical, porque será uma bênção na tua vida e na tua família. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra da graça, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.